Paz do Senhor, irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos começando mais uma lição da nossa escola bíblica. E a lição de hoje fala a respeito de culpa e fala a respeito da graça de Deus. Quem já não se sentiu culpado muitas vezes, né? Todos nós, por motivos e circunstâncias diferentes. A palavra de Deus, ela fala a respeito da tristeza que a culpa ela acaba provocando nas pessoas, em cada um de nós, e a reação que essa culpa pode gerar na vida do indivíduo. E nós vamos ver isso hoje, baseados na lição que fala sobre a culpa humana e a graça de Deus. Tem um texto na palavra do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 10, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Isso é uma introdução para nós vermos o efeito que a culpa pode trazer na vida do ser humano. Pode trazer uma tristeza para arrependimento e vida, mas pode trazer também uma tristeza que produz morte. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos Tua bênção no decorrer desse tempo que estaremos estudando este assunto, Senhor, da Tua palavra a respeito da culpa humana e da graça do Senhor. Nos dirige ao Espírito Santo e abençoe cada vida preciosa que está acompanhando este estudo, que estará acompanhando até o fim o estudo desta lição. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu queria ler um texto que está em Romanos, capítulo 2, os 11 primeiros versículos desse texto. Fala da impenitência do ser humano e da justiça de Deus. Esse texto de Romanos diz assim, capítulo 2 de Romanos, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: portanto, és inexcusável, ou seja, indesculpável, quando julgas. Ó homem, a quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Aqui está falando que haverá um juízo de Deus. A honra, glória e paz para aqueles que procuram o bem, ou seja, a obediência à palavra de Deus. Mas também há castigo para aqueles que procuram o mal e desobediência à palavra do Senhor. Quando a gente fala de culpa, a gente fala normalmente de transgressão, de desobediência. Por isso a culpa ela pode ser dividida em duas categorias, a culpa objetiva e uma culpa subjetiva. O que é a culpa objetiva? A culpa objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada, quando um mandamento é transgredido,
quando um princípio ele não é observado, né? Essa é uma culpa objetiva. Ela tem uma natureza legal, ela tem uma natureza teológica ou uma natureza social, né? Pode ser que um princípio legal não é estabelecido. Por exemplo, se você passou um sinal vermelho dirigindo o carro ou ultrapassou o limite de velocidade, você violou uma lei da sociedade. Você é culpado. E há uma punição por isso, há uma multa. Você é culpado, está sujeito a levar uma multa, independentemente de você concordar com a multa ou não, com a aplicação ou não, independentemente de você se sentir culpado ou não, você violou uma lei e você é culpado perante a lei. Essa é uma culpa objetiva. Quando a gente viola, por exemplo, um princípio, uma regra social que não está escrita. Por exemplo, é uma regra social, pelo menos do nosso país, de não se arrotar, né, num restaurante à mesa, né, pelo menos numa festa, né, num casamento, você está ali numa mesa com outras pessoas ali e arrotar, né? Isso não é socialmente bem aceito, embora não é um crime, ninguém vai ser preso se arrotar na mesa do restaurante ou na festa de casamento, mas não é socialmente bem visto isso. Então, quem faz isso quebra uma regra de convivência social, que não é uma regra legal, não é um ordenamento legal, e pode, então, ser tratado por culpado. Aquela pessoa ali é uma pessoa sem educação, né? Querendo você ou não, vão atribuir isso a você. Mas isso é natural, eu faço isso em casa, tudo bem, você pode até fazer em casa. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Às vezes é lícito você fazer isso em casa, talvez, mas não num ambiente social, né? Num restaurante. E ainda que você não se sinta culpado, objetivamente as pessoas que estão ali em volta vão achar que você é culpado e vão atribuir uma culpa de falta de educação. E eles vão estar certos. Existe outro tipo de culpa objetiva que é a teológica, que ela não está vinculada a um princípio de convivência social, nem um ordenamento legal do país, não é uma lei do país, mas há um princípio de uma lei divina, que pode ter alguma lei no país que se respalda nela ou não. Mas a culpa teológica é a desobediência à lei de Deus. Quando a Bíblia diz não mentir, para nós não mentirmos, não darmos falso testemunho, não adorarmos objetos e imagens feitas por mãos de homem, e eu faço isso, se eu minto, se eu engano, se eu adoro uma imagem, seja lá do santo que for, eu estou desobedecendo um mandamento, uma lei de Deus, e eu sou culpado. Eu tenho uma culpa objetiva, teológica. Eu transgredi um mandamento. Quer eu me sinta culpado, quer não. Quer eu use os maiores e os melhores pretextos para ter mentido, para ter venerado algum tipo de objeto que eu considero sagrado, eu fui mentiroso, eu fui idólatra, eu sou culpado de desobediência a um princípio da palavra de Deus. Essa é a culpa objetiva. E a culpa subjetiva? A culpa subjetiva é um sentimento de pesar. Note que a culpa objetiva, ela não precisa necessariamente ter um sentimento por trás. Mesmo que a pessoa não se sinta culpada, ela é culpada, objetivamente, porque ela transgrediu um princípio, uma regra, um mandamento, uma lei. Mas eu não concordo. Não interessa se você concorda ou não, você transgrediu, você é culpado. Agora, a culpa subjetiva é aquela que eu sinto.
É aquela que eu tenho um sentimento de pesar por algo que eu fiz ou deixei de fazer. É aquilo que vem como um remorso, uma vergonha, uma autocondenação que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que nós mesmos entendemos ser errado. Ou deixamos de fazer algo que entendemos que deveríamos ter feito. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Judas depois de ter traído Jesus. Logo após ele ter recebido dinheiro pela sua traição, veio sobre ele uma culpa subjetiva, embora objetivamente ele já era culpado por ter traído um sangue inocente. Mas ele não tinha o sentimento de culpa. O sentimento de culpa veio depois, como um remorso. Tanto é que ele quis devolver o dinheiro que ele recebeu pela traição aos membros do Sinédrio. Os membros do Sinédrio não quiseram pegar, ele joga a sacola de dinheiro no chão e vai se matar, corroído pelo remorso. Essa é uma culpa subjetiva. É a culpa que Esaú sentiu. Esaú, vocês se lembram? O irmão de Jacó, mais velho por alguns minutos, pois eles eram gêmeos, ele vendeu o direito de primogenitura, que era dele, ao seu irmão. Ele trocou, ele fez um negócio por esse direito, por um prato de lentilha, um guisado de lentilha, porque ele estava com muita fome e ele não podia esperar para comer mais tarde, ele tinha que comer naquele momento. E Jacó falou: eu te dou o prato de lentilha se você me der o seu direito de primogênito. E ele disse: de que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ele aceitou a troca. Depois, passado anos, quando seu pai decidiu abençoar o filho, o primogênito, com as bênçãos de Abraão, Jacó recebeu a bênção e Esaú não. Então, naquele momento, ele sentiu um profundo remorso e ele buscou resolver a questão, desfazer o acordo, mas não tinha como. Essa é uma culpa que é provocada por um pesar e um remorso, é uma culpa subjetiva. Deus pode usar, irmãos, qualquer um dos tipos de culpa. Né? A culpa, ela é responsável, essa culpa subjetiva, ela é responsável por grande parte do sofrimento humano. Sabe? A maioria das pessoas que sofrem na sua alma, elas sofrem por sentimento de culpa. Grande parte delas. Converse com pessoas deprimidas, converse com pessoas que se isolam, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, pessoas que convivem com famílias violentas. Converse com alcoólatras, doentes terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema, e você vai descobrir que a culpa faz parte de boa parte das dores da alma dessas pessoas. Boa parte. Agora, a culpa então é algo totalmente ruim? Não. Essa é que é a questão. A culpa não é algo totalmente ruim. A gente precisa entender então, só recapitulando o que a gente falou até agora, que a culpa ela precisa ser olhada nas duas vertentes. A culpa objetiva, independentemente da pessoa se sentir culpada ou não, ela é culpada pela transgressão, pela violação de uma lei, um mandamento ou uma regra de conduta. Seja uma lei dos homens, uma regra de conduta social, ou seja, um mandamento de Deus. Ela é culpada, quer concorde, quer se sinta culpada ou não. Transgrediu, se tornou culpada perante a lei. Agora, existe a culpa subjetiva, aquela que a pessoa sente. Às vezes ela se sente culpada, mesmo não violando nenhuma lei de homens, mesmo não violando nenhuma regra de conduta social e mesmo não violando nenhum mandamento de Deus. Ela pode se sentir culpada. Quando, por exemplo,
muito comum acontecer quando você vai fazer uma arrumação, uma limpeza, ou então você, por distração, você acaba derrubando um objeto e quebrando algo que pertenceu a alguém ou pertence a uma pessoa que você se importa muito com ela, e de repente você foi sem querer, né? Você deixou cair um objeto, quebrou, e você não teve intenção nenhuma. Ou às vezes você deixou o portão aberto, o cachorro fugiu e se perdeu, né? Você não violou nenhuma lei, não quebrou nenhum mandamento, mas você se sentiu culpado. Então essa culpa subjetiva, ela é o que realmente traz muito sofrimento para as pessoas. Essa culpa subjetiva, ela pode vir em razão de uma culpa objetiva. Eu quebrei um mandamento de Deus, eu pequei, tá? Eu sou culpado perante a palavra de Deus. E eu estou muito mal por causa disso. Então eu tenho a culpa objetiva e a culpa subjetiva juntas. Então, Deus, ele usa esses dois tipos de culpa para tratar conosco. Às vezes os dois juntos. Nós só precisamos entender o seguinte, que Romanos 2,4 diz: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus, ele sempre usa a culpa no sentido de trabalhar em nós o arrependimento. Porque se houver arrependimento, ele perdoa os nossos pecados e cancela a nossa culpa. Ainda que seja uma culpa objetiva. Isso é maravilhoso. Quando as pessoas falam sobre culpa, geralmente se refere à culpa subjetiva, mas a Bíblia, ela usa a culpa nos dois sentidos, tanto na culpa sentido subjetivo quanto no objetivo, que é a desobediência à lei. Conceito de tristeza e de perdão de Deus, perdão divino. Será que é possível ajudar as pessoas a lidar com o seu pecado ou culpa objetivos sem gerar sentimento de culpa subjetiva na pessoa? Né? É uma pergunta. Aquele sentimento de tristeza que pode ser destrutivo. Bem, vamos ver o que a tristeza produz. No texto de 2 aos Coríntios, capítulo 7, 8 a 10, o apóstolo Paulo ele faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo, que é a tristeza destrutiva, que parece equivalente à culpa subjetiva e que por isso só leva à destruição. E ele faz a distinção dessa com a tristeza segundo Deus, que a tristeza segundo Deus é uma tristeza construtiva que equivale à culpa objetiva e que resulta em arrependimento e restauração. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios 7, versículos 8 a 10, diz assim: ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, isso é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora eu me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Existe uma tristeza que a culpa pode trazer, que se for uma tristeza originária da culpa objetiva, olha, nossa, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu irmão, contra a minha irmã, e eu entristeci a Deus, eu entristeci meu irmão, minha irmã, eu envergonhei o nome do Senhor,
eu estou triste por causa disso e eu me arrependo disso. Essa tristeza, essa culpa que gera essa tristeza segundo Deus, de gerar arrependimento, traz cura, e traz perdão e traz cura para a alma, e cancela toda a culpa quando há arrependimento. Agora, aquela tristeza que vem do mundo, que é só um sentimento de remorso, como de Caim, como de Esaú, isso só traz doença para a alma. A pessoa remoendo e remoendo que poderia ter sido diferente, onde eu errei, mas não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão e não há cura. A tristeza, segundo o mundo, ela gera morte, segundo a palavra de Deus, que nós acabamos de ler. O perdão divino. Este é um dos principais temas da Bíblia, perdão. Pelo menos duas condições precisam ser satisfeitas para que Deus perdoe. Ah, mas Deus não perdoa incondicionalmente? Não, de jeito nenhum. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há condição. Existiu toda uma preparação para que nós pudéssemos receber um perdão definitivo, uma justificação definitiva. Houve a necessidade de Jesus se fazer carne, habitar entre nós, morrer na cruz, assumindo os nossos pecados sobre si. E o sangue dele foi aceito por Deus como expiação pelos nossos pecados. A partir daí, eu tenho acesso a esse perdão com duas condições. A primeira condição é arrependimento. É necessário arrependimento. E nós temos vários textos que falam a respeito de arrependimento, mas eu quero ler só um aqui, para ilustrar, né? Atos capítulo 3, versículos 19 e 20 diz, né? Aqui é o discurso de Pedro, na porta do templo. Ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Arrependam, recebam o perdão de Deus e recebam o refrigério para a sua alma. Essa é a mensagem do Evangelho. E, além de arrependimento, exige uma outra condição. O arrependimento é uma condição prévia para eu receber o perdão de Deus. Só que para mim permanecer no perdão de Deus, tem uma exigência posterior, que é a disposição de perdoar quem me ofendeu. Tem vários textos na palavra de Deus, mais uma vez, né, que falam sobre essa condição. Eu vou ler só uma passagem aqui em Mateus 6, 14 e 15, logo depois que Jesus nos ensinou aquela oração modelo, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus, ele concluiu dizendo, Mateus 6, 14 e 15, pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então, perdão de Deus, ele tem condição, ele não é incondicional. Ele é estendido a todos, mas não é incondicional. A condição é arrependimento. Condição primeira. Após o arrependimento, eu já recebo o perdão do Senhor. Mas para que eu continue a permanecer no perdão de Deus, eu preciso ter disposição também de perdoar aqueles que me ofendem. Isso é princípio e mandamento de Deus. Eu não concordo muito bem. Pode não concordar, mas é assim que a palavra de Deus funciona. Causas da culpa. O que causa a culpa, então? São várias circunstâncias, situações que causam culpa. Agora nós vamos falar aqui da culpa subjetiva. A culpa objetiva nós já falamos. É a transgressão, a desobediência à lei e ao mandamento. Agora a culpa subjetiva. O que causa ela? Algumas situações que causam culpa. Inferioridade e pressão social. Sentimento de inferioridade. É difícil saber
se o senso de inferioridade gera sentimento de culpa ou se é o sentimento de culpa que produz sensação de inferioridade. Vivemos num mundo que jaz no maligno, sofremos críticas e, por vezes, sem que percebamos, acabamos envolvidos inadvertidamente nesse tipo de pecado. Repreensões podem evocar sentimentos de culpa, tanto na pessoa que critica quanto na que é criticada. Às vezes você é muito duro na repreensão, depois você pode se sentir culpado por ter sido muito crítico, muito duro. E a pessoa que recebeu a crítica também ela pode se sentir inferiorizada e culpada. E cada uma delas procura aliviar sua culpa como pode. Às vezes, criticando outras pessoas, às vezes se justificando. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com o filho mais velho, no relato da parábola do filho pródigo. Ele começou a criticar o filho mais novo, porque no fundo ele se sentia inferiorizado. Ele deixa isso muito claro quando ele fala para o pai assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito, e o senhor dá um boi cevado para esse aí que gastou todo o seu dinheiro, com prostituição, com bebedeira, abandonou você. Então, assim, o sentimento de inferioridade dele se virou com acusação contra o irmão. Outra situação que pode gerar sentimento de culpa é mau desenvolvimento da consciência. Muitas pessoas, elas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre o que é certo, o que é errado, E aí, depois que ela se convence dos seus próprias imperfeições e incompetências, ela tem medo de fracassar ou de sofrer alguma punição e não conseguem receber o perdão de Deus. Porque elas olham para si e elas se acham ainda com muitas falhas. Sendo assim, embora estejam na nova aliança, sejam novas criaturas em Cristo, elas vivem como se estivessem na velha aliança, na letra da lei. A gente precisa entender que, embora a gente tenha que buscar o exemplo e o padrão nosso é Jesus Cristo, varão perfeito, nós só vamos completar esse nível de perfeição na glória, não é aqui. Aqui nós tropeçamos muitas vezes. No falar, no agir. Nós não podemos nos acomodar com os tropeços. Precisamos vigiar. Existe também situações de influência sobrenatural nesse sentimento de culpa. A gente sabe que a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento. Muitas vezes o Espírito Santo é que está trabalhando na nossa vida, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, convencendo ele da culpa objetiva, da transgressão e da desobediência, para que isso produza uma culpa, um sentimento de culpa subjetivo, e ele possa se arrepender, porque o Espírito Santo trabalha nisso, operando em nós, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, para que haja arrependimento e salvação. Isso é um agir sobrenatural de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Como nós lemos agora há pouco, a tristeza, segundo Deus, opera a vida. Mas o diabo também trabalha com sentimento de culpa. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. E ele costuma trabalhar trazendo à memória pecados que já foram confessados, já foram perdoados, para trazer um sentimento dizendo, muitas vezes, você não merece perdão. Irmão, ninguém merece perdão, mas Deus perdoa a todos. E o diabo fica, muitas vezes, trazendo à memória situações dolorosas, para que a pessoa fique presa num sentimento de culpa e achando que ela não merece o perdão de Deus. E eu vou dizer, mais uma vez, você não merece o perdão de Deus, eu não mereço o perdão de Deus por pecado nenhum. Nós recebemos o perdão de Deus pura e simplesmente pela graça de Deus. Deus é bom
e misericordioso. Por isso ele nos perdoa. Ele nos perdoa sempre que há arrependimento genuíno. Então, se há convicção de pecado e se há arrependimento diante de Deus, você recebe o perdão de Deus. E ele não lança ninguém fora. Essa é a condição. Então, a gente tem que ficar atento a não aceitar nenhum tipo de acusação do diabo, porque ele é acusador. A culpa subjetiva, ela traz alguns efeitos. Por exemplo, pensamentos defensivos. Esses se manifestam quando colocamos a culpa nos outros. Quando negamos o erro cometido, aí é problema. Colocar a culpa no outro e negar o erro que eu cometi, aí eu não alcanço arrependimento para perdão. Aí afasta-nos, às vezes, das pessoas. A culpa pode nos afastar das pessoas, ou procuramos boas razões ou desculpas para justificar nossas ações. São atitudes defensivas. Não, eu fiz isso por causa disso, porque o outro fez aquilo. Isso não resolve, não trata o problema, não nos dá a graça do perdão e da cura, esse tipo de atitude. Mas agindo assim, corremos o risco de repetir esse mecanismo indefinidamente. Quer dizer, eu erro, aí eu tento pôr a culpa no outro, ou me afasto da pessoa, ou eu tento justificar meus erros. Erro, tento justificar meus erros, colocar a culpa nos outros, e aí eu nunca me arrependo para receber o perdão e a cura. Então, esse é um efeito negativo da culpa. A culpa também pode trazer reações de autocondenação. Sentimento de culpa quase sempre gera ansiedade, sentimento de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa autoestima, pessimismo, insegurança, que são meios das pessoas se condenar. Em alguns casos ocorre autopunição e até mesmo a pessoa pode até se acidentar porque ela fica negligente consigo mesma. Frequentemente a pessoa tem ira reprimida. Foi essa a reação de Caim em relação ao seu irmão Abel. O sentimento de culpa subjetiva pode trazer reações físicas. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece e acaba entrando num colapso. Essa ocorrência se chama somatização. Se for duradoura, pode tornar-se até uma patologia. Então, a gente precisa tomar cuidado porque esse sentimento pode criar até problemas de saúde física. Sentimento de culpa traz dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investidos da autoridade do Estado. Caso, por exemplo, de soldados veteranos de guerra, quando voltam da guerra, eles estavam ali a servir do Estado, cumprindo ordem, mas muitos sentem uma dor moral porque mataram pessoas ali. Pessoas que eles nem conheciam. Outros tantos personagens passaram por isso ao longo da história. O apóstolo Paulo confessou esse tipo de culpa no processo de sua conversão e o seu chamado, quando ele está dando testemunho a respeito da sua conversão, ali no livro de Atos, capítulo 22, versículo 19 e 20, ele fala o seguinte: eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente e consentia na sua morte, até guardei as vestes dos que o matavam. Então, quando Deus aparece, quando o Senhor Jesus aparece para Paulo, ele tinha essa dor na alma dele. Embora ele estava ali investido de autoridade para lançar na prisão aqueles que confessassem Jesus, e embora ele achava que Estevão blasfemava contra Deus quando ele foi apedrejado, ele sentiu uma dor profunda, porque ele concordou com isso e ele praticou essas coisas.
Paulo precisou depois se arrepender e receber o perdão de Deus a respeito disso. O arrependimento e o perdão, irmãos, é o que se espera que a culpa produza, não esses sentimentos. Enquanto a culpa estiver produzindo pensamentos defensivos, autocondenação, até doença física ou dor moral, isso não faz nenhum benefício para a pessoa, só mal. Mas a hora que o sentimento de culpa começa a produzir o arrependimento, aí na sequência vem o perdão e a cura de Deus. Coisa maravilhosa, né? Graças a Deus, muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores, ou seja, somos culpados objetivamente, pecamos contra Deus. E somos levados a confessar nossos pecados a Deus. E também aos outros, aqueles contra quem nós pecamos. Deixamos esses pecados e descansamos satisfeitos na certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Glória a Deus. Qual o tratamento, então, adequado para a culpa? Bem, a vontade de Deus é que nós o sirvamos da melhor maneira possível. Deus, o Deus compassivo, também ama incondicionalmente e perdoará os nossos pecados sem exigir de nós um pagamento, uma penitência, um sacrifício. E não vai exigir. Jesus já fez esse sacrifício por nós. Isto não é mais necessário, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. O que ele exige de nós? Arrependimento. O que foi explanado até aqui é teologia básica, tá? Com essa atitude e a ajuda de Deus que nós podemos aceitar, amar, perdoar a nós mesmos e aos outros. Esse é o ponto de partida fundamental do tratamento cristão adequado para o sentimento de culpa e para aqueles que se sentem culpados. Se há arrependimento, há perdão. E não há mais necessidade de carregar sentimento de culpa. Nós precisamos, então, compreender e aceitar os culpados. Pessoas que têm sentimento de culpa frequentemente se condenam e esperam ser condenados pelos outros também. Nossa tarefa não é condenar, a Bíblia diz que nós não fomos chamados para condenar ninguém. Em vez disso, devemos nos aproximar dos outros com amor e vontade de ajudar, e como nosso Deus, aceitar o pecador, apesar de não aceitarmos o pecado, mas aceitamos o pecador. Precisamos ajudar os pais, por exemplo, a transmitir bons valores para os filhos. A prevenção do sentimento de culpa pernicioso começa com os pais. Por isso, eles precisam aprender a inspirar em seus filhos o compromisso com a palavra de Deus e discipliná-los de uma forma que não mostre apenas as falhas do filho, mas também inclua o amor, o incentivo e o perdão. Olha, eu não gostei do que você fez, e isso me entristeceu profundamente. Eu não deixei de te amar, meu filho e minha filha, porque você fez isso. Mas não aprovo, estou profundamente triste, mas eu te amo da mesma forma. Agora, se você quer me agradar, nunca mais faça isso. Isso aí é uma das maneiras de mostrar a falha, mas também mostrar o perdão e o amor. Agora, dependendo da falha, merece também algum castigo, Ajudar os membros da igreja a compreender os valores. Os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 55 que assim como os céus estão mais altos que a terra, o Senhor diz, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O jeito de Deus pensar, irmão, é totalmente diferente do nosso. E a gente precisa entender a maneira de Deus agir, meditando cada dia na sua palavra. Todo crente deve entender que Deus compreende as nossas fraquezas. Ele compreende. Quando nós caímos, Ele sempre está pronto para nos perdoar se houver
arrependimento, graciosamente. Ele não vai exigir um pagamento, uma penitência. É bom lembrar que há duas maneiras de aprender sobre perdão, né? Recebendo perdão e também perdoando. Tá? Deus, ele nos ensina dos dois jeitos. Sempre ele vai proporcionar a você e a mim situações em que você vai precisar exercer o perdão perdoando as outras pessoas. Conclusão. Quero concluir, então, dizendo o seguinte: nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Algumas vezes eles nos levam a confessar o pecado e agir de modo mais construtivo. Veja o exemplo de Pedro, antes e depois do Pentecostes. Pedro, antes do Pentecostes, negou que conhecia Jesus, negou por 3 vezes. Quando ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. Ele se lembra da palavra do Senhor, antes de Jesus ser preso, ele disse: Pedro, essa noite antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E quando o galo canta, após Pedro negar Jesus pela 3ª vez, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, mesmo Jesus estando bem distante dele. Jesus sabia onde ele estava, e quando Pedro olha para Jesus, Jesus encara ele. Aquilo trouxe um sentimento de culpa tão grande em Pedro, não de arrependimento no primeiro momento, só de culpa, de remorso, de dor. Pedro, então, não acompanhou a crucificação de Jesus e não teve coragem. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus mandou as mulheres que estavam lá no sepulcro, foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Ele disse, ele manda um recado para Pedro. Mandou eles esperarem ele lá em Jerusalém. E a gente vê Pedro, mesmo depois de ter visto Jesus ressuscitado, o remorso ainda consumia o coração dele. Ele se sentia culpado, não arrependido ainda, apenas culpado e com remorso. E ele foi pescar. Ele esqueceu toda a instrução de Jesus, que Jesus mandou eles sair, anunciar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Ele esqueceu tudo, ele foi pescar de novo. Ele falou, vou voltar a ser pescador. E aí Jesus aparece na praia. Estava Pedro, e Pedro levou outros apóstolos com ele. E aí Jesus tem aquela conversa maravilhosa com Pedro. Perguntou 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro então respondeu que amava o Senhor. Não aquele amor profundo, né? Porque o arrependimento ainda estava brotando no coração dele. Mas quando ele consegue confessar 3 vezes que amava Jesus, aquela confissão de amor por Jesus, de amor por quem ele havia negado, foi uma expressão de arrependimento profundo. E o Senhor trouxe cura para a vida de Pedro. Se tornou um grande apóstolo na obra do Senhor. Você vê a diferença de Pedro antes desse encontro e depois disso, no livro de Atos. No entanto, os sentimentos de culpa são nocivos quando perduram sob a forma de influência paralisantes. São esses sentimentos de culpa perniciosos que nós queremos evitar e eliminar. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou outra área aqui na Terra, irmãos. A perfeição não vamos alcançar aqui. Apesar disso, somos aceitos por Deus. Recebemos o perdão incondicional quando confessamos nossos pecados e temos a garantia de que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez e está fazendo em nosso favor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você, você que tem se sentido culpado por coisas do passado ou até recente. Ore comigo também, coloque toda essa situação diante do Senhor, deixa o Espírito Santo trazer cura na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, eu peço Tua bênção, meu Pai, sobre as nossas vidas,
sobre a vida de toda a tua igreja, de cada pessoa que neste momento está orando ao Senhor, está confessando, Senhor, a sua tristeza, a sua angústia, o seu remorso, Senhor. Meu Deus, se cometeu algum pecado perante o Senhor, está confessando o arrependimento por ter cometido isso, opera agora, Senhor, meu Deus, a convicção de que ela recebe o teu perdão, em nome de Jesus, e traz a cura para a alma. Eu repreendo toda ação do diabo, que como acusador tem tentado fazer-nos sentirmos culpados dos nossos pecados, que já foram confessados e perdoados por Ti. Meu Deus, nós Te louvamos porque todo pecado, Senhor, meu Deus, que é confessado, é colocado diante do Senhor, recebe pela graça do Senhor o perdão. Por isso eu Te peço, Pai, perdoa-nos, sara-nos, cura-nos, faz-nos, Senhor, homens e mulheres, jovens, saudáveis, meu Deus, maduros, Senhor, emocionalmente. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor edifique a Tua igreja, edifique e opere paz em cada vida, em cada alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.